Oi, alunos, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa videoaula é destinada aos alunos do 9º ano e será a nossa aula 5. Na aula de hoje, faremos a correção de atividades das páginas 70 a 73 do livro, do volume 1. Um lembrete antes de começarmos a atividade. Ao responder às questões, busque sempre exatidão e precisão para garantir que você entendeu realmente o que estudou. Vamos lá? Primeira questão. Observe o título de um livro de Onde Jaque, escritor angolano. No título nós temos Os da Minha Rua. Letra A. O título Os da Minha Rua é composto por uma frase nominal. Lembrando que frase nominal é um enunciado de sentido completo, mas construído sem verbo, por isso nominal. Nós vamos transformar esse título em frase verbal. Para transformar em frase verbal, teremos que acrescentar um verbo. Então, sugestão: os garotos da minha rua correm. Os garotos da minha rua brincam. Observe que acrescentamos um verbo. E aí, a frase passa a ser verbal. Letra B. Reescreva o título do livro com o verbo ficar, ora como verbo de ligação, ora como verbo de ação. Lembrando que verbo de ligação precisa ligar um predicativo ao sujeito. O verbo de ação remete aos verbos significativos: intransitivo, transitivo direto, indireto, transitivo indireto. Um exemplo: os garotos da minha rua ficam atentos. Temos o sujeito, colocamos o verbo ficar e fizemos a ligação desse predicativo ao sujeito. Então, nessa situação, ficar é verbo de ligação. Os garotos da minha rua ficam na praça. Nessa outra situação, ficam já é um verbo significativo, mais precisamente intransitivo. Por quê? Veja, os garotos da minha rua, o sujeito, ficam aqui o verbo, e na praça é um adjunto adverbial, é um acréscimo de informação, é uma circunstância do verbo. Nesse caso, ele não está como verbo de ligação, vai para o campo dos significativos e, por não exigir complemento, é um verbo intransitivo. Letra C. Leia a frase a seguir. Os da minha rua deram a bola aos meninos da rua de trás. Identifique o sujeito e o predicado, o núcleo do sujeito e sua classe. Então, vamos lá. Se nós analisarmos, teremos os da minha rua como sujeito. O núcleo desse sujeito seria um substantivo, mas ele está subentendido. Então, nesse caso, o artigo os vai fazer o papel de núcleo do sujeito. O predicado é todo o restante da oração. Então, deram bola aos meninos da rua de trás. Segunda questão. Leia uma história em quadrinhos que tem como protagonistas as andorinhas Lola e Juju. Lola e Juju. Virei de ferro, virei de vidro, virei de papel, virei de fumaça, virei de pudim de coco. Nham. Virei de borracha, virei do avesso, tive um sonho, eu vi. Vamos lá. Explique como nessa história em quadrinhos, a linguagem não verbal, a linguagem dos desenhos no caso, reforça o sentido da linguagem verbal, que são as palavras dos balões, o que é dito. Se nós observarmos aqui, vamos voltar um pouco. No quadrinho é dito algo que é mostrado através do desenho. A cada frase dita, o desenho vai mostrando a transformação. Então, assim, a nossa resposta: a cada transformação anunciada pelas palavras, corresponde uma transformação do desenho. Essa integração entre as linguagens verbal e não verbal, elas se completam, né? Que torna a produção artística criativa e interessante para o leitor. Letra B.
Qual é o único quadrinho em que virá, o verbo virar, não foi usado como verbo de ligação? Justifique sua resposta. Então, lá nós temos virei de ferro, vamos voltar aqui. Virei de ferro, virei de vidro, virei de fumaça, de papel, pudim de coco, virei do avesso. Então, a nossa resposta é, no penúltimo quadrinho, virei do avesso. Por quê? Porque nesse caso, virar, ele está expressando uma ação, um processo, certo? Portanto, vai funcionar como verbo significativo, verbo de ação, e não um verbo de ligação. Letra C. Nesse quadrinho em que virá não é verbo de ligação, como se classifica morfologicamente a locução que o acompanha e por quê? Observe que a locução que o acompanha é do avesso. Nesse caso, a expressão do avesso é uma locução adverbial. Ela indica o modo do processo expresso pelo verbo, que é virar. Ou seja, significa mostrar seu lado de dentro, mostrar suas entranhas. Correto? Assim, ele não é verbo de ligação. Ele vai ser um verbo intransitivo e nós teremos do avesso como adjunto adverbial. Letra D. Nos quadrinhos em que virá funciona como verbo de ligação, no caso as outras situações, qual substantivo está subentendido após a forma verbal? Que função sintática esse substantivo exerce? Veja, pode estar expresso ou estar subentendido, pode estar subentendido o substantivo pássaro, andorinha, ou até mesmo o nome próprio, Lola, certo? Quando ele diz, voltamos bem aqui, virei de ferro, está subentendido aqui, virei um pássaro de ferro, virei uma andorinha de ferro, correto? Então, a nossa resposta, o substantivo pode ser pássaro, andorinha, Lola, e a função que esse termo exerce vai ser de predicativo do sujeito, porque é uma referência feita ao sujeito que está desinicial e, no caso, corresponde a eu. Terceiro, leia o trecho de um conto originário da Índia chamado A Árvore de Amrita. Amrita recostou-se na sua árvore predileta e descansou. Em contraste com o sol abrasador do deserto, ali ela encontrava verde e frescor. Às vezes Amrita subia na árvore, às vezes o vento a balançava e ela se tornava a rainha da floresta. Às vezes ela conversava com a árvore, compartilhando seus devaneios e segredos. Mas hoje o dia estava tão tranquilo que ela ficou ali sentada em silêncio. Letra A. Que informações podemos obter da personagem Amrita pela leitura desse trecho? Inicialmente, a gente pode fazer uma referência à questão do lugar. Fala que, em contraste com o sol abrasador do deserto, então ela morava possivelmente num lugar quente, né? Que diz que ela se tornava rainha, compartilhava seus devaneios e segredos. Então, por essas questões, podemos deduzir que ela era uma menina imaginativa, que tinha uma imaginação fértil. Podemos também observar o papel da árvore. Então, é como se a árvore fosse uma amiga de Amrita. Como sugestão, nossa resposta poderia ser: ela mora num local quente, né, deserto. Às vezes ela sentia-se bem, aqui fica expresso que quando ela estava debaixo da árvore, devido ao frescor e ao vento, ela sentia-se muito bem, né? Então ela sentia-se bem nesse momento e que ela era uma menina imaginativa. Ela diz que às vezes o vento a balançava, ela se tornava a rainha da floresta, mostra aí a imaginação fértil que ela tinha. E também podemos dizer que ela tinha na árvore uma amiga a quem confidenciava segredos, uma vez que no trecho compartilhando seus devaneios e segredos. Então mostra que a árvore tinha esse papel importante para Amrita. Letra B. Localize no trecho um substantivo, um adjetivo, um pronome e um advérbio. Nós temos algumas sugestões aqui, porque temos mais de um.
Então, substantivos nós podemos ter Anhita, árvore, sol, vento, rainha e ainda tem mais, floresta, devaneios, segredo, dia, silêncio, todos esses são substantivos. Adjetivo, temos predileta, temos abrasador e tranquilo. Pronome, temos o possessivo sua, temos ela, a nesta situação aqui, o vento a balançava, porque o a está substituindo um substantivo, está exercendo uma função de objeto. E os advérbios podem ser ali, ideia de lugar, hoje, ideia de tempo, e tão, de intensidade. Letra C. Agora, identifique um verbo intransitivo, um verbo de ligação e o respectivo predicativo, classificando em predicativo do sujeito ou do objeto. O primeiro verbo intransitivo é aquele que não pede complemento, certo? Então, como verbo intransitivo, nós podemos ter descansou, está aqui. Rita recostou-se na árvore predileta e descansou. Ela descansou. O processo verbal se completa só com o sujeito que está oculto. Não pede complemento, então pode ser um verbo intransitivo. E temos também aqui, às vezes, Amrita subia na árvore. Amrita, sujeito, subia, é o processo verbal que se completa só com o sujeito. Então, não exige complemento, também pode ser um verbo intransitivo. Verbo de ligação agora, aquele que liga um predicativo ao sujeito, certo? Vamos aqui, pode ser tornar. Aqui na situação, ela se tornava a rainha da floresta, sujeito ela, tornava verbo de ligação e rainha da floresta é o atributo ao sujeito. Então, é um verbo de ligação e seu predicativo é rainha da floresta. E temos também estava, o dia estava tão tranquilo. Sujeito dia, o verbo estava, tranquilo, característica do dia, do sujeito. Então, estava pode ser também um verbo de ligação e o seu predicativo do sujeito, tranquilo. Letra D. Na frase, às vezes o vento a balançava. Classifique o sujeito e o predicado. Em seguida, identifique o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Vamos lá. Para começar, se eu perguntar quem balançava, é o vento. Então, nós temos o sujeito o vento, que é um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, que é vento. Se formos ao predicado, a balançava às vezes. Balançava aqui é um verbo significativo, é um verbo de ação. Então, nós vamos ter um predicado verbal, porque nós não temos aqui predicativo, então não é verbo nominal. Então, nós temos um predicado verbal, que é a balançava às vezes. Adjuntado nominal, nós precisamos procurar um núcleo que é substantivo. Vamos lá para o sujeito, onde nós temos um núcleo, vento, que é substantivo. Referindo-se a esse núcleo, nós temos o, que é um artigo. Então, adjuntado nominal, o, que se refere a vento e é um artigo. E temos um adjuntado verbial, que é às vezes, que é uma circunstância que se acrescenta ao processo verbal. Letra E. Nesse trecho, há um objeto direto, cuja palavra é um pronome. Nós vimos que os pronomes pessoais, oblíquos, átomos, por exemplo, os tônicos também, podem exercer função de quê? De objeto. Então, qual é essa palavra nessa frase que exerce essa função de objeto direto? Esse a. O vento balançava. Balançava quem? A. Esse a substitui um substantivo que seria o objeto direto da oração. Então, a palavra é a pronome pessoal, oblíquo, átomo. Letra F. Observe as frases a seguir. E ela se tornava a rainha da floresta. A bruxa tornava a menina rainha da floresta. Se analisarmos, ela é o sujeito, se tornava a rainha da floresta predicado, tornava é o verbo de ligação, rainha da floresta predicativo do sujeito. A bruxa, sujeito, tornava a menina rainha da floresta é o predicado.
Aqui nós temos o verbo tornava, só que agora não mais verbo de ligação. A bruxa tornava quem? A menina. A menina vai ser o objeto direto. Então nós teremos um verbo transitivo direto, mais um objeto direto. E este termo, rainha da floresta, é uma referência à menina, portanto, o predicativo do objeto. Então, qual delas apresenta um predicado nominal e qual apresenta um predicado verbo nominal? A primeira tem predicado nominal. Por quê? Porque nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O verbo de ligação tornava, o predicativo do sujeito, rainha da floresta. A segunda tem predicado verbo nominal. Por quê? Porque nós temos um verbo transitivo direto, que é tornava, um objeto direto, que é a menina, e um predicativo do objeto, que é rainha da floresta. Nesse caso, nós temos dois núcleos, o verbo e o nome, que no caso é o predicativo. Por isso, predicado verbo nominal. Quarto, veja o anúncio de uma campanha. Atitudes para uma nova Curitiba. A alegria é igual. Somos todos iguais. Explique qual é o objetivo dessa campanha. Para responder, observe o sentido do verbo ser nas frases. A alegria é igual, somos todos iguais. Bem, o objetivo da campanha é falar da inclusão das pessoas com deficiência e dos direitos que possuem. A primeira frase salienta que as emoções das pessoas são iguais independentemente de uma deficiência. A primeira frase é: a alegria é igual. A segunda, somos todos iguais, salienta a questão da inclusão das pessoas com deficiência na vida em sociedade. Letra B. Identifique o núcleo do sujeito na frase. A alegria é igual. Qual é a classe gramatical da palavra igual e qual função sintática ela exerce na frase? Vamos inicialmente identificar o núcleo do sujeito. O sujeito aqui é a alegria, o predicado é igual. Então, nesse sujeito, o núcleo vai ser alegria, que é o substantivo que vai exercer esse papel de núcleo. Então, o núcleo do sujeito, alegria. Agora, qual é a classe gramatical da palavra igual e qual a função sintática? Se vocês observarem, é um verbo de ligação. Igual é um atributo, uma característica do sujeito, alegria. Então, nesse caso, igual é um adjetivo e exerce a função sintática de predicativo do sujeito, que é ligado ao sujeito por meio do verbo de ligação. Letra C. Crie uma frase com a utilização das palavras alegria e igual, em que o predicado seja verbo nominal. Vamos lá. Predicado verbo nominal, vamos precisar de dois núcleos. Da parte verbal, que o núcleo vai ser um verbo significativo, e da parte nominal, onde precisaremos ter um predicativo. Duas sugestões, né? Aqui. A alegria voltou igual, onde nós teríamos o sujeito alegria. Predicado voltou igual, teríamos voltou, que é verbo significativo, mais precisamente intransitivo, igual, característica do sujeito. Então, predicativo do sujeito, temos um predicado verbo nominal. Outra sugestão seria: a alegria tornou as pessoas iguais naquele momento. Teríamos o sujeito alegria, tornou as pessoas iguais naquele momento, predicado. O verbo alegria tornou quem? Verbo transitivo direto. As pessoas, objeto direto. Iguais seria o quê? Uma característica do objeto. Então, nesse caso, teríamos um predicativo do objeto. Portanto, um verbo significativo mais um predicativo do objeto. Temos um predicado verbo nominal. Letra D. O verbo ser, nas frases do anúncio, transmite a ideia de permanência. Nós vimos que os verbos de ligação indicam estados diferentes, né? Estado momentâneo, estado permanente, aparente, enfim. Reescreva as frases de forma que seja transmitida a ideia de transitoriedade e não de permanência. A ideia de transitoriedade está relacionada ao estado momentâneo,
que é só naquele momento, mas pode mudar. Então, a sugestão seria: a alegria está igual e nós estamos iguais. Trocar a questão da alegria é igual, que é permanente, por estar, que aí dá essa ideia transitória, ou seja, está agora, mas daqui a pouco pode não mais estar, né? E trocar também, nós somos iguais por estamos, que também tira a ideia de permanência e traz a frase, a ideia de transitoriedade. Quinta questão. Ozzy é um adolescente rebelde que adora heavy metal e detesta sopa de legumes. Leia um de seus quadrinhos, veja a tira. Vamos à tirinha. Colocarei em prática o meu método para escapar da sopa de legumes da minha mãe. A. Ativar o ultrassugador de matérias. B. Introduzi-lo no recipiente ou na área desejada. C. Ativar a função hiper-mega aspiração. D. Armazenar o material sugado no compartimento de segurança. E. Por fim, ativar o expelidor de comidas indesejáveis. Vamos às questões. Em que gêneros de texto costumamos encontrar construções sempre iniciadas por um verbo no infinitivo, como as que aparecem nesses quadrinhos? Se você observar o Ozzy, ele está dando orientações de como se livrar da sopa de legumes da mãe. Então, é comum encontrarmos em manuais de construções, receitas e textos que dão orientações para que se siga um processo passo a passo. Todos esses processos que exigem passo a passo, montar alguma coisa, produzir um bolo, vai precisar de orientações passo a passo. E são nesses tipos de texto que encontramos podemos encontrar esse verbo no infinitivo que tem um sentido, um valor imperativo. Letra B. Esse tipo de construção sintática está de acordo com o objetivo de Ozzy no contexto da tira? Por quê? Sim, pois ele quer explicar seu método para escapar da sopa de legumes da mãe, apresentando passo a passo desse método, como se deve proceder. Letra C. Que substantivos Ozzy usa para se referir ao alimento preparado pela mãe? Vamos lá. Ele usa alguns substantivos como sopa de legumes, matérias, material sugado, comidas indesejáveis. São alguns dos substantivos que ele usa para se referir ao alimento preparado pela mãe. Letra D. A escolha desses substantivos é neutra ou revela a opinião de Ozzy sobre a comida? E por quê? Revela a opinião de Ozzy, que é fortemente desfavorável a respeito da sopa. Ele tem uma ideia negativa a respeito da sopa de legumes da mãe. Ele a considera um material indesejável, a ser sugado e expelido, colocado para fora. Então aí uma ideia negativa a respeito da sopa. Na aula de hoje, fizemos a correção de atividades sobre conteúdos estudados nas aulas anteriores. Espero que vocês estejam estudando, compreendendo. Dedique-se aos estudos, seu esforço e suas ações determinam o seu futuro. Bons estudos, fiquem bem, aguardo vocês na próxima aula.